Redação Novo Tempo de volta para você que está acompanhando a gente pela Rádio Novo Tempo ou pela TV Novo Tempo. Estamos simultaneamente nesses dois veículos de comunicação. Bom, e a nossa última notícia de hoje chega a ser até bizarra e difícil de acreditar. Após assistir a uma sequência de episódios de um famoso seriado da televisão norte-americana sobre zumbis, um homem da cidade de Grant, nos Estados Unidos, brutalmente espancou seu amigo até a morte por acreditar que ele havia se tornado em um zumbi. É isso mesmo. Damon Perry, de 23 anos, afirmou à polícia que o crime aconteceu porque o amigo havia tentado mordê-lo. Logo depois, o jovem deixou o apartamento e começou a perseguir os vizinhos com uma faca. No entanto, ele foi detido pelos moradores e preso pela polícia local. Essa notícia, assim, ela parece até que ser daquele site, né? O sensacionalista.com, que parece que é piada, né? Não, mas deixa eu só entender. O amigo virou um zumbi, segundo a concepção do outro, porque tentou mordê-lo. Aí ele matou o amigo e saiu pela vizinhança? Não, basicamente é o seguinte, os dois fizeram o que muita gente chama de maratona de assistir seriados, Sim. Principalmente o Netflix, que é o caso aqui, né? Que tem tudo de uma vez lá. Então, os dois estavam assistindo. Aí, no meio do negócio, o amigo, agora não dá pra saber porque ele morreu, provavelmente foi brincar de morder o outro ou fazer alguma coisa do tipo, ou seja lá o que aconteceu naquele momento, que o rapaz achou de verdade que o menino estava se tornando em um zumbi. E aí ele deu chutes, socos e por último ele jogou, parece que um micro-ondas na cabeça do rapaz. E aí o golpe do micro-ondas provavelmente foi o que matou ele finalmente. E aí, como ele matou o amigo, ele ficou desesperado e saiu correndo para a polícia não pegar ele. Então, basicamente, entendi. foi isso que aconteceu. Eu fui bem... a faca na mão, achei que ele ia matar mais gente. Achou que a cidade toda tinha virado zumbi? Alguma coisa do tipo. Coisa então, assustadora. o que eu ia perguntar aqui para vocês, para a gente começar esse bloco obviamente não quer dizer que todo mundo que está assistindo, de repente a gente acompanha ou vai ver um filme que nem um seriado de Walking Dead ou alguma coisa assim, vai sair por aí matando as pessoas. Mas a pergunta que cabe aqui a gente realmente deveria tomar cuidado com o que a gente assiste ou isso não deveria influenciar a gente? Não influencia aquilo que eu assisto, eu consigo discernir ficção de realidade. Ô Leite, eu perguntaria para você o seguinte, será que uma grande emissora, né, comercial do Brasil, ela venderia 30 segundos de um comercial por R$300 mil? Será que alguém pagaria por isso sabendo que não vai dar resultado? Eu sou uma empresa, vou pagar 300 mil para anunciar 30 segundos a minha marca. Não, vou pagar isso, mas não vai dar resultado, não. Ele sabe que 30 segundos vai dar resultado. Agora, você imagina um menino assistindo ali, sei lá, um dia, 24 horas, 12 horas, um jovem, seja o que for, de algo sendo colocado na mente dele. E eu creio que é ilusão. De repente é um radicalismo, pode parecer um radicalismo, mas ilusão é a gente acreditar que eu sou imune a qualquer tipo de informação, a qualquer tipo de influência, eu sou suficientemente maduro para saber separar tudo, né? A gente não separa, a sociedade não separa, a mídia influencia porque sabe que influencia. Ela vende porque sabe que influencia. Agora, eu creio que a pergunta que você fez é exatamente isso. É fruto de influência do que eles assistiram. Agora, claro que existe um grupo de pessoas que poderia dizer o seguinte, olha, não, isso aí foi uma fatalidade, o menino... devia ter problemas. Devia ter problemas, é bom assistir esse filme. Daí volta ao que eu falei no início, que é o seguinte, a gente não pode ser imaturo em acreditar que tudo que a gente vê é pura coincidência. Né? É claro que por detrás existe uma influência e eu creio que nesse caso particularmente foi uma influência do excesso de envolvimento com aquele tipo de literatura ou vídeo, seja o que for. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? A gente tem histórias de pessoas que jogaram não sei quantas horas de videogame e depois saíram cometendo violência. Outros filmes ou seriados já causaram esse tipo de reação em pessoas. De vez em quando, assim, sai uma notícia desse tipo. Agora, e concordo, tudo que a gente coloca... tudo que a gente assiste, a gente está alimentando a nossa alma. Então, os nossos olhos, eles são uma janela para conseguir atingir a nossa alma. Eu concordo com isso. Eu não sei se eu vou assistir não sei quanto tempo de um filme de zumbi, eu vou olhar para uma pessoa e vou pensar que ela é um zumbi. Acho que é um caso muito extremo. Agora, tantas horas de violência me faz ter mais, aceitar mais fácil a violência. Como sendo algo normal. Como sendo algo normal, aquilo não causando uma reação de estranhamento.
na sociedade, na vida real. Então, eu assisto um filme que tem um alto apelo sexual, um alto apelo à traição, às coisas que a gente não acredita como sendo o melhor para a nossa família, claro que eu vou ter uma aceitação muito mais fácil a esse tipo de conteúdo. Então, o que a gente assiste precisa ser muito bem filtrado, precisa ser muito bem observado, porque isso está alimentando a minha alma. Agora, Wagner, eu concordo com o que você disse, só que eu fiquei assim, eu achei muito estranho, porque eu procurei ver algumas entrevistas com psicanalistas e a maior parte deles diz que a gente tem que levar em consideração que esse único fato isolado de uma pessoa ficar por horas absorvendo um tipo de conteúdo violento, sair por aí cometendo crimes, não deve ser levado em conta ele isoladamente. O contexto dessa criança, desse adolescente, a maneira como os pais, o lugar onde ele vive, etc. Que isso por si só não caracterizaria a atitude. E teve uma psicanalista aqui, a que mais eu achei assim, coerente, talvez, ela afirma que muitos jovens podem confundir, sim, ficção com realidade, porém ela diz que essa pessoa, que pode confundir ficção com realidade, tem uma patologia já pré-existente ou no momento vulnerável, um surto e cometer esse tipo de ação. Agora é interessante que é o seguinte, vamos ser bem sinceros, né? Todo mundo tem, né? Eu não sou psicólogo, não posso fazer uma avaliação, mas todo mundo tem um certo surto. Eu lembro de... Sai dirigindo um carro hoje e ofende alguém dentro do seu carro. A tendência natural de 90%, uma ideia minha, 90% das pessoas é reagir gritando, xingando. Ou seja, a gente percebe que a sociedade hoje, ela de um modo geral está descontrolada. As pessoas não estão em sã consciência. Dificilmente alguém que você ofenda no carro, ou bata no carro, ou faça algum sinal, ele vai reagir de forma tranquila. Então as pessoas normalmente estão descontroladas. Eu gosto muito de um professor na época de teologia que ele diz o seguinte, até 2030, uma filosofia dele, até 2030... Isso era 2001, 2002. A sociedade vai estar louca, só que vai ser tão normal ser louco que ninguém vai perceber que está louco. Eu não diria que até 2030 todo mundo vai estar louco, né? A esse extremo. Mas não precisa chegar até 2030. Não, já estamos em 2015. Mas a gente pode perceber que o ser humano está doente mental, né? Não vamos usar isso de forma pejorativa e nem dizer que todos são desequilibrados. Mas existe uma propensão que todos nós temos para realizar coisas inadequadas. E agora, qual vai ser o gatilho, né? Exatamente. De repente, o gatilho desse menino era isso, era o ponto fraco dele. Agora, o cuidado que a gente tem que ter, a sociedade, de repente, os pesquisadores, é o seguinte, não incentivar esse gatilho, não incentivar o uso abusivo de um filme que vai desencadear no menino a propensão em matar. Porque propensão para o mal, nós sabemos que todos nós temos. Agora, o incentivo que deve ser cuidado pela sociedade, pelos pais, aí de uma maneira geral, né? Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, a gente está pegando um caso extremo, mas quando eu estava vendo essa discussão, e esse tema todo me fez pensar um pouquinho em algumas coisas que a gente acaba se acostumando a ver e, às vezes, isso vai amortizando um pouco a nossa consciência, como você falou, a gente vai ficando acostumado com isso. Por exemplo, tem muita gente que, de repente, acompanha a gente que está acostumado, por exemplo, a ficar vendo filmes de comédia romântica, esse tipo de coisa o tempo todo. E é tranquilo, né, para muita gente. Tipo, tem muita gente que só gosta de ver isso. Ah, não, eu gosto de comédia romântica e tal. Filmes românticos. Mas quando você vai ver esses filmes de romance e tal, tô pegando um exemplo de uma coisa que não é um extremo, que nem, né, de morte, zumbis, etc. Você acaba se deparando com realidades onde tudo super é sempre meio superlativo, do tipo, é o amor da minha vida, tudo é sentimento, não sei o que lá. E isso acaba amortecendo o sentimento e a maneira com que as pessoas se relacionam, por exemplo, com os seus próprios relacionamentos do dia a dia. Então, tudo tem que ser espetacular. Novela, por exemplo, pegando isso, né? Tudo tem que ser espetacular, tudo tem que atingir meu coração, tudo tem que me fazer suspirar. E a gente sabe que a vida não é assim. E é por isso que aquele conceito de amor é decisão, exatamente, fica uma coisa difícil de ser aceita, né? Porque você está esperando o conto de fadas que você vê na comédia romântica. Exatamente, ou na novela, etc. Então, essa questão da influência do que a gente assiste e tudo mais, vai muito além de exemplos extremos, como esse do rapaz que a gente trouxe aqui hoje, que matou o amigo depois de assistir o Walking Dead, que a gente sabe que isso não acontece todo dia. Mas quantas pessoas todos os dias não estão acompanhando novelas, filmes, que fazem com que elas tenham frustrações com seus relacionamentos, porque o relacionamento dela não é igual ao da novela, não é igual o do filme. E isso gera um problema muito maior do que uma morte que acontece por conta de alguém que assistiu The Walking Dead por muito tempo
E é um exemplo extremo que a gente está trazendo aqui. Só aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, e isso que o Fábio colocou aqui, essa questão dos seriados, elas têm invadido essa geração, né? O que eu acho que era novela no passado, hoje são os seriados. E tem essa dose cavalar da situação. Porque você fica assistindo um episódio, ele termina, acho que são 15 segundos e começa o outro, né? Você quer ver o outro. Aí você vai, termina um, começa o outro, termina um, começa o outro. E aí você tem tudo isso e a sua mente alimentada por esse tipo de coisa. Então, eu acho que está na hora de a gente parar para pensar quanto tempo está gastando com isso, se realmente é importante ter todo esse tempo dedicado para isso e o tipo de informação que eu estou colocando para dentro do meu cérebro. Isso não vai fazer eu sair matando alguém, eu concordo com esses estudos que a Suzane colocou aqui, mas pode disparar gatilhos e pode suavizar conceitos que talvez na minha educação foram tão caros, mas a mídia acaba contrapondo tudo isso. Tá certo. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer o Fábio mais uma vez pela participação. Daqui a algum tempo a gente vai te convidar de novo, com certeza. Foi muito legal. Obrigado, viu, Fábio? Tá joia. Obrigado. Agradeço aos colegas Suzane. Pode dizer. De nada. Obrigada pelo seu Isso, obrigado, Wagner Valeu, Cantori, Leite. Hélio Moura. Até semana que vem. E agradecemos a você também aí que está acompanhando a gente pelo rádio, pela televisão. A gente volta a se encontrar na semana que vem aqui no Redação Novo Tempo. Até lá!